sextos anos, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que tenha aproveitado bem o recesso para dar uma descansada, fazer as atividades que estão atrasadas, para poder ler, né, os PETs. Bom, vamos pedir ao nosso maravilhoso Deus que Ele esteja sempre conosco, nos dando muita saúde, sabedoria, responsabilidade, competência, compromisso e muita proteção. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus queridos, a nossa aula vai ser a segunda semana do quinto PET, que inicia na página 102. Olha que maravilha, hoje nós vamos estar trabalhando com um assunto muito prazeroso, né? E assim, conhecido de todos vocês, né? Que são história em quadrinhos. Então, pergunta, o que é história em quadrinhos? Eu tenho certeza que todos aqui no grupo, né, saberão responder corretamente o que é uma história em quadrinhos, que nós podemos estar definindo como uma narrativa contada através de quadrinhos com imagens e escrita, né? Então, as histórias em quadrinhos, nós sabemos que elas, né, são muito apreciadas pelo público jovem, mas também os adultos gostam muito. Então, assim, é algo muito lido mesmo. Ou seja, é sempre muito prazeroso a gente, né, ter a oportunidade de ler uma história em quadrinhos. Então, a história em quadrinhos é um nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos, textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Isso é importantíssimo. Quando a gente lê um texto, nós precisamos de interagir, nós precisamos de extrair uma mensagem naquele texto, certo? Compreender aquele texto. Bom, para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados os balões com textos escritos. Então, o texto escrito, né, a fala do personagem vem dentro do balãozinho. E esse balão, o formato, ele sempre vai estar expressando, né, aquilo que o personagem quer transmitir. Então, assim, é importantíssimo a gente ter esse cuidado quando a gente estiver fazendo a história em quadrinhos, utilizar o balão da forma correta, certo? Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala de tom normal, ou seja, tranquilo, né? Os balões com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando, certo? Então, é dessa forma que a gente vai estar trabalhando as histórias em quadrinhos. Outro recurso bastante trabalhado e usado nas histórias em quadrinhos são as onomatopeias, né? Que é uma figura de linguagem que a palavra vai estar ali sempre expressando o que aquela palavra representa, certo? Então, por exemplo, se a gente for expressar naquele momento, colocar um barulho de um trovão, como será, né? Como que é o barulho do relógio, dos ponteirinhos, da movimentação do relógio? Então, a gente vai estar empregando essas figuras de linguagens, tá? Para estar produzindo ali, né, uma mensagem bem interessante
para o leitor. Então, a onomatopeia é uma figura de linguagem, como eu já falei, que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, que sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na leitura e nas histórias em quadrinhos. Nos dias de hoje, a gente sabe, né, que na internet, o celular, a gente sempre está usando essas figuras de linguagem. Eu tenho certeza que vocês já passaram alguma mensagem para um amigo, um parente, né, utilizando essas figuras de linguagem. Nós temos aqui na página 103 algumas figuras de linguagens que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né, nessas onomatopeias. Então, igual o barulho do telefone e tal, para vocês entenderem e compreenderem que essas figuras, essas onomatopeias, elas têm, né, essa possibilidade de estar transmitindo para o leitor aquilo que realmente está acontecendo. Na página 104, nós temos aí alguns exemplos de onomatopeias que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, porque a gente vai estar criando, sim, produzindo uma história em quadrinhos e vocês têm que estar cientes do que tem que ser feito e trabalhado. Inclusive, se tiver alguém que não está compreendendo, tenha bondade em me procurar, pode ser no privado, não tem problema algum, né? Então, a onomatopeia, ela tem essa possibilidade de nos levar a enxergar aquilo que está acontecendo. Por exemplo, din-dom. Se falar din-dom, todo mundo vai ligar que é o barulho da campainha. Bum, é o quê? Ruído de uma explosão, né? Nós temos aí esses modelos que eu gostaria que vocês visualizassem bem. O que vocês quiserem falar, vocês poderão estar gravando um áudio também e tal, mas eu gostaria de ver a participação de vocês. Bom, as HQs, né, que são as histórias em quadrinhos, são um tipo de arte feita por artistas com talento muito especial, pois misturam texto e desenho de uma maneira única. A diversidade de formatos de histórias e de personagens das HQs é enorme. As bancas de revistas refletem bem essa realidade, pois é nelas que podemos encontrar todo tipo de publicações com histórias em quadrinhos de vários lugares no mundo. As histórias em quadrinhos, gente, elas são muito apreciadas em todo o mundo, não só aqui no Brasil. Inclusive, nós não colocamos, mas quem não sabe, quando foi criada a primeira história em quadrinhos foi em 1894 nos Estados Unidos, ou seja, tem muito tempo, né? Então, as histórias em quadrinhos, elas, a partir desse momento, elas foram ganhando o mundo mesmo e sendo conhecidas internacionalmente. É impossível a gente falar, né, em história em quadrinhos e não citar o nosso querido Maurício de Souza. O que mesmo que ele criou, gente? Qual é a principal história de Maurício de Souza? A Turma da Mônica. Muito bem, vocês são ótimos. Bom, foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida no Brasil, que é a Turma da Mônica. Criada pelo paulistano Maurício de Souza, a revistinha fez tanto sucesso
foi retirado de circulação por conta, será de quê? Da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicado em 1975, certo? Então, as histórias em quadrinhos, elas nos dão, né, essa possibilidade de estar comunicando e aprendendo e viajando também, né? Bom, histórias em quadrinhos pelo mundo. As histórias em quadrinhos são presentes em todo o mundo e existem várias personagens emblemáticas, né? Uma delas é Mafalda, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar e já viram aí em alguma prova, alguma questão com Mafalda. Bom, a criação do cartunista argentino Quino no ano de 1964. Então, Mafalda, ela foi criada pelo cartunista argentino Quino, né, no ano de 1964, que até hoje ela é muito explorada em questões de prova, ou seja, sempre podemos estar criando uma charge ou então um cartoon, né, com a senhorita Mafalda. Bom, eu gostaria que vocês falassem se tem alguma dúvida, o que vocês acham, né, das histórias. Eu gosto muito, né, nós sabemos que a história geralmente é mais complexa e elaborada, sendo publicada em revistas ou livros. As histórias em quadrinhos, muitas vezes, né, a gente acha que ela não tem o mesmo valor do que um outro livro literário. Tem sim, através dela nós podemos aprender, nós podemos estar conhecendo outros lugares. Ou seja, quando a gente lê, a gente vai estar viajando, a gente vai estar buscando informações de outros lugares que talvez a gente nunca vá, né? A gente nunca vai estar presente naquele lugar, mas nós podemos sim estar tendo, né, como fonte de conhecimento, de informações, a leitura. Bom, na página 105 nós temos aí a atividade e vocês irão fazer, tá? Eu vou estar corrigindo com vocês hoje a atividade da primeira semana que nós vimos do recesso, certo? E aqui na página 106 nós temos uma atividade que vocês irão usar toda a criatividade, a boa vontade, o conhecimento de vocês para estar produzindo uma história em quadrinhos, certo? Então, meus queridos, eu estou aqui à disposição de vocês. O que for necessário, podem contar comigo, tá? Se precisarem, podem me procurar no privado, não tem problema. Bom, vou estar com o grupo aberto nesse momento, mas eu gostaria que vocês usassem o grupo somente para o assunto da nossa aula. Eu costumo colocar figurinhas, essas coisas, mas é porque essas figurinhas, né, elas me ajudam a estar expressando aquilo que eu gostaria de estar realmente colocando para vocês. Lembram das onomatopeias? Então, elas têm essa possibilidade de estar expressando, né, de nos mostrar o significado daquilo que realmente será dito. Então, um grande abraço para vocês, muita paz, muita luz divina na vida de todos nós. Beijos.